Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 8º episódio da parceria entre Chutando a Escada e Observatório da Extrema-Direita. Se você é nosso ouvinte, sabe que o nosso podcast está dividido em 3 partes. Um bloco maior, em que a gente entrevista um pesquisador ou pesquisadora acerca de temas relacionados às direitas. Depois temos um boletim com notícias da ultradireita global e, finalmente, uma dica cultural. Nesse episódio, eu e o Casarões conversamos com a Carolina Pedroso sobre a ascensão da direita radical na América Latina. E o foco não podia ser outro senão as 2 importantes vitórias eleitorais que aconteceram recentemente aqui no nosso entorno regional, que foi a vitória da Keiko Fujimori, no Peru, e do Abelardo de la Espriella, na Colômbia. E também acabamos falando sobre a Venezuela. Enfim, a conversa com a Carolina foi muito proveitosa, ela deu respostas muito profundas e cuidadosas para todas as nossas perguntas. Eu posso garantir que essa conversa vale muito a pena. Na segunda parte eu trago o boletim com análises específicas sobre a ultradireita no Reino Unido, Croácia, Suécia, Alemanha, Portugal e França. E finalmente, na terceira parte, a nossa tradicional dica cultural. Dessa vez, eu recomendo uma série que está na HBO Max e que dialoga com tudo o que discutimos na primeira e na segunda parte desse episódio. Então fica aí conosco que o programa está bem recheado. Bora lá! A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Olá, amigos do Chutando a Escada. Esse é mais um episódio da parceria entre o Chutando a Escada e o Observatório da Extrema-Direita. Eu sou Guilherme Casarões e estou aqui com meu amigo e colega Davi Magalhães para oferecer para vocês mais uma conversa super interessante a respeito das direitas radicais, agora com foco na América Latina e nessa relação com os Estados Unidos que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos meses. Para essa conversa, a gente traz a professora Carolina Pedroso, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, bacharel em Relações Internacionais pela PUC, mestre e doutora pelo programa Santiago Dantas, o programa famoso Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, é pesquisadora vinculada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos e é coordenadora também do grupo de pesquisa Realidades Latino-Americanas da Universidade Federal de São Paulo. A Carolina foi pesquisadora visitante do Institute for the Study of Latin America and the Caribbean, da Universidade da South Florida, em 2017, com financiamento da FAPESP, e ela é uma das principais referências que a gente tem no Brasil sobre Venezuela, sobre relações do Brasil com a Venezuela e políticas externas latino-americanas em geral. Carolina, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite, também é um prazer estar aqui nesse espaço, muito bom compartilhar um pouco das ideias, ter alguns debates aqui sobre esse momento que a gente tem vivido aqui na região. Então, agradeço muito o convite a você, Guilherme, a você, Davi, e também saudar a todos que estão nos acompanhando. Carol, que momento é esse, que não deixa a gente descansar? E eu quero puxar justamente a sua principal linha de pesquisa nos últimos anos, que é sobre Venezuela. Então vamos começar desse ponto. Qual que é o estado da direita radical na Venezuela? Existe um movimento consolidado e o mais curioso, porque é a Venezuela em particular, onde que esse movimento, se ele existe, se ele é forte, onde que ele se localiza geograficamente? Na Venezuela ou fora dela? Excelente. Eu diria que a direita radical na Venezuela ela foi se tornando um fenômeno muito mais relevante com o surgimento do próprio chavismo, Até então a Venezuela tinha, vamos dizer, uma direita tradicional, movimentos normalmente muito próximos do próprio centro ideológico, centro-direita, centro-esquerda. Por muito tempo se criou um pouco esse mito de que não existia direita muito radical na Venezuela, exatamente por ser um país que conseguiu manter, sobretudo durante a segunda metade do século XX, um certo grau aí de revezamento, bipartidário entre partidos que eram muito próximos do centro.
Então se criou um pouco desse estigma, né, de que não havia movimentos muito radicais. E com o chavismo, com a ascensão do chavismo em 99, isso vai acabar criando também como uma reação, uma direita mais radicalizada, até para se contrapor, né, já que esses partidos tradicionais eles não conseguiram, num primeiro momento, se consolidarem como a principal oposição ao chavismo. Nesse momento, né, em que a gente já tem, uns bons anos de chavismo, né, eu diria que é um movimento que, embora ele esteja muito presente na política venezuelana, foi ganhando mais relevância, ele ainda não é tão organizado, até do ponto de vista institucional. Então, quando a gente pensa, né, em termos realmente de consolidação, eu diria que é uma força política relevante em parte do eleitorado venezuelano, em parte da diáspora venezuelana, mas em termos de a gente buscar, por exemplo, um ou alguns partidos políticos que representam, de fato, essa direita mais radical, há uma dificuldade de se encontrar. Até pensando, assim, em relação às lideranças, a Maria Corina Machado é hoje essa liderança da direita radical mais proeminente, ela foi ganhando espaço, ao longo dos anos, ela iniciou, né, a sua trajetória como uma liderança da sociedade civil e depois ela se engaja realmente politicamente, em um movimento que é chamado Vente Venezuela, né, Venha Venezuela, e que, do ponto de vista institucional, nunca conseguiu se habilitar enquanto um partido político oficial. Ela lidera um movimento que, portanto, não pode concorrer às eleições, seja porque não conseguiu, reunir, né, as necessidades ali, né, da lei eleitoral venezuelana, seja pela própria situação eleitoral da Maria Corina, né, que está inabilitada já há alguns anos, né, por conta de um processo que corre desde 2015, de falsidade ideológica, de desvio de verbas quando ela era deputada, e também pelo fato dela ter se tornado essa grande porta-voz, da oposição mais radical ao chavismo, né. Então ela não consegue consolidar esse movimento em um partido político, ele é um movimento, ele é chamado exatamente assim como um movimento, que acaba compondo uma grande coalizão de outros partidos e de outros movimentos que tenta se organizar enquanto oposição, frente ao chavismo desde a época do Chávez, mas sobretudo com Maduro, eles passam a se colocar como uma frente democrática, né, então eles utilizavam antes a nomenclatura de Mesa de Unidade Democrática, e como o próprio nome já indica, ele é uma tentativa de, reunir um mínimo denominador comum entre diferentes movimentos de oposição. Então tem a direita mais radicalizada, mas tem social-democracia, tem até uma parte de uma esquerda mais liberal ali dentro, é um grupo extremamente heterogêneo, amplo, e isso dificulta também, essa consolidação dessa direita mais radical na Venezuela, porque é uma oposição que, de forma geral, ela é muito dividida, muito fragmentada, né. E se a gente for pensar também em relação às características dessa direita mais radicalizada, ela tem talvez menos ênfase, em temas que acabam aparecendo em outros países, né, como por exemplo a pauta dos costumes, de um conservadorismo mais na esfera individual, né, o tema da família, enfim, isso aparece bem menos, e o que acaba destacando essa radicalidade da direita na Venezuela, é exatamente essa confrontação ao chavismo e quais as estratégias para derrotar de fato esse movimento, né. Então, a principal bandeira dessa direita mais radicalizada, que tem na Maria Corina, a principal figura, é a busca, né, já de muitos anos que ela faz, né, a tentativa de tentar intermediar uma intervenção estrangeira na Venezuela. Então o que aconteceu em 3 de janeiro de 2026, na verdade era aquilo que a Maria Corina já queria há pelo menos 10 anos. Então, essa é a principal característica, né, da radicalidade da direita venezuelana, é buscar essa intervenção dos Estados Unidos com vistas a redirecionar geopolítica e geoeconomicamente aquilo que o chavismo fez com a Venezuela, né, de modificar suas alianças internacionais, de fortalecer, os laços com a Rússia, com a China, com o Irã, com Turquia. Então é muito mais para esse lado do que para outros aspectos que a gente percebe, por exemplo, em movimentos de direita em geral na América Latina. Tem uma característica também de um certo autoritarismo elitista, né, do tipo de que lideranças com características mais populares, como o próprio Chávez, mas outras, né, que surgiram
nesse movimento político não seriam aptas, né, para lidar com a política e que teriam sido as culpadas, né, pela catástrofe econômica, social, humanitária que a Venezuela passa, então precisariam novamente retomar as características anteriores, das lideranças venezuelanas, que são basicamente os antigos criollos, né, aqueles que tinham a herança aí, hispânica e que foram formados nas universidades de elite do país. Então tem muito dessas características. Em termos geográficos, eu diria que tem algumas cidades, né, que têm grande força esse movimento, a própria capital, né, Caracas, é uma cidade que internamente ela é muito dividida. Caracas tem uma característica que lembra um pouco até o Rio de Janeiro, embora não seja litorânea, mas ela tem a parte, dos morros, né, dos cerros, que tem, uma camada popular que ainda está muito, próxima do que era o chavismo, pelo menos no seu início, e que nas partes mais nobres da cidade representa, né, desde o início do chavismo, uma grande oposição e foi, com o passar do tempo, se aproximando dessa radicalidade da Maria Corina. Outras grandes cidades também têm uma dinâmica semelhante, por exemplo, Maracaibo, Valência, Barquisimeto. E que não por acaso são cidades que surgiram, enquanto grandes centros urbanos, no boom petroleiro, né, do início do século XX, e que estão geograficamente localizadas no centro-norte do país, né, na porção ali mais próxima tanto da fronteira com a Colômbia quanto da costa. Temos alguns estados também importantes, o estado de Miranda, que é bem próximo do distrito capital de Caracas, Carabobo, Lara, Zulia, também são estados muito petroleiros, que têm essa vocação, né, de terem sido os locais onde primeiro se encontraram, né, os poços de petróleo. E tem, obviamente, essa diáspora venezuelana, que nos últimos 10 anos foi se tornando ainda mais significativa, mas que vai ter como primeira onda, né, de imigração o comecinho do chavismo, né, esses opositores, eh, não necessariamente políticos, mas econômicos do modelo chavista, que saem da Venezuela por discordâncias da condução da política econômica e que vão buscar, né, outros locais para viver fora do país, especialmente no sul dos Estados Unidos, na Flórida eu diria, né, a principal concentração dessa primeira onda, né, de imigração venezuelana por razões políticas e econômicas, mas também no Texas, Nova York, enfim, a gente tem outras regiões dos Estados Unidos onde eles estão, mas principalmente na Flórida, e que mantém fortes conexões, com a dinâmica política na Venezuela, né, a gente sabe que é uma distância muito curta entre Miami e Caracas, e vai haver aí nos últimos 10 anos uma grande influência também dessa diáspora, na radicalização da direita. E aí eles vão se aliar, àqueles que já têm muito mais tempo, né, nessa trajetória, como são os próprios cubanos, né, que fugiram da Revolução Cubana. Tem várias gerações aí também que fazem esse movimento, né, de influenciar desde fora do país o processo político interno. Muito bom, Carol. Aliás, muito bom ter você aqui, Carol, conosco no podcast. Mais uma vez, bem-vinda. E eu sigo no tema Venezuela, porque ele parece ser, para a direita radical latino-americana, mas sul-americana, eu diria também, até dentro de uma certa iberoesfera, né? Pensando Portugal, Espanha, Portugal com o Chega, Espanha com o Vox, partido ultradireitista espanhol. A Venezuela se apresenta como uma espécie de espantalho perfeito que tem servido essa narrativa anticomunista. E aí, essa narrativa, Carol, ela acaba abarcando um arco bastante grande, né, que vai desde da ideia de um narcoterrorismo, né, do Foro de São Paulo como uma espécie de central da conspiração socialista latino-americana e até as urnas eletrônicas. E eu queria saber, Carol, o que que é mito, o que que é exagero e o que que é realidade nessas percepções, visões acerca do regime venezuelano. Acho que é uma boa forma da gente refletir exatamente sobre esse papel que a Venezuela tem tido politicamente para além das suas fronteiras, né, acho que esse termo espantalho perfeito, ele é muito apropriado.
e de certa forma a Venezuela ela acabou ocupando um pouco o lugar que antes era de Cuba, né, nesse imaginário coletivo, seja de um lado, né, de um paraíso comunista, de resistência ao imperialismo, seja do outro lado, como aquilo que a gente não quer de jeito nenhum para os nossos países e acabou, sendo incorporado, né, esse discurso nos debates políticos internos, tanto a América Latina como a própria lógica ibérica, né, como você mencionou, Davi. Primeiro, assim, eu diria que desde o início, assim, principalmente a figura do Chávez, como grande líder desse processo, e ele chega ao poder ainda, inaugurando, na verdade, né, o que seria a Onda Rosa, que, portanto, ele ainda não tinha grandes aliados de esquerda na região quando chega, né, ao Palácio de Miraflores, uma certa má vontade, assim, de forma geral, não quero dizer só dos meios de comunicação, mas da opinião pública, até mesmo dos movimentos, de esquerda da América Latina, entender realmente o que era o chavismo, porque, no geral, a experiência das esquerdas na América Latina com militares no poder não é muito positiva. E o Chávez era um estranho no ninho, né, uma figura nacionalista, um militar, que, pelo menos nos primeiros anos, ainda não se declarava oficialmente como alguém de esquerda ou como um socialista, né, só para a gente ter uma noção do tempo, né, ele chega ao poder, ele é eleito em 98, chega ao poder em 99 e ele só vai se autodeclarar como um socialista em 2005, né. Então acho que tem um pouco dessa má vontade realmente de entender primeiro, o dinamismo do processo, a gente está falando de um movimento político de quase 30 anos, então muitas coisas foram mudando ao longo do tempo. E também de compreender as especificidades, eu diria, da cultura política venezuelana, que embora seja um país inserido, na América do Sul, tem uma lógica política muito mais próxima do próprio Caribe, né, uma cultura política caribenha. Em termos assim, se a gente for, tentar separar um pouco, né, do que é real, do que é mito, do que é exagero, dessa imagem que a Venezuela foi consolidando ao longo do tempo, eu gostaria de começar, assim, pelo que realmente, aconteceu ao longo desses quase 30 anos, né. A gente vai observando que a Venezuela, ela vai se convertendo naquilo, pelo qual ela foi sendo acusada antes mesmo de ser, né. E eu diria principalmente no quesito democracia, né, sobretudo se a gente for levar em conta o parâmetro de democracia liberal. É um processo que vai se tornando revolucionário, né, classifica dessa forma, né, a Revolução Bolivariana, que vai enfrentando lutas internas, lutas externas, e que vai, acentuando ao longo do tempo uma ambiguidade que está presente desde o início, que é uma alta concentração do poder no executivo, na figura do presidente, ao mesmo tempo que ele também vai descentralizando parte das decisões para o que seriam os conselhos comunais. Hoje já se fala, né, de estado comunal na Venezuela, mas iniciou com os conselhos comunais, com deliberação local, uma ideia de conciliar, né, o que seriam as debilidades da democracia liberal com o que seria uma democracia mais direta, mais participativa. E era uma ambiguidade, porque você viu um movimento de democratização em várias áreas, por esse aspecto, né, da localidade, das regiões, tendo mais autonomia para tomar determinadas decisões de políticas públicas, e por outro lado, um executivo que vai, ao longo do tempo, atropelando, né, a divisão de poderes, controlando, não só o parlamento por meio das eleições, né, porque realmente vai se tornar uma força, quase imparável em termos eleitorais na primeira década, não controla o parlamento pela via eleitoral, mas vai controlando por meio do parlamento também o judiciário e os outros poderes, né, na Venezuela tem o poder eleitoral e o poder popular. E isso vai se tornando mais agudo, principalmente na transição do Chávez para o Maduro, né. O Chávez, de certa forma, vai plantar algumas sementes, que vão desembocar já com o Maduro em um processo de autoritarismo, né, do processo político, e eu diria como principal, assim, acho que característica desse autoritarismo é esse uso sistemático do aparelho repressivo contra a oposição, mas também contra as dissidências que foram acontecendo ao longo do tempo, em um contexto de crise econômica, né, de boicote interno, de movimentos violentos, movimentos armados, parte desses movimentos, inclusive armados pelo próprio Chávez, né? E tudo isso vai piorando à medida em que o processo simplesmente vai sobrevivendo no poder, né? Então, essa longevidade do regime vai
transformando aquilo que inicialmente eram acusações e desconfiança daquilo que a Revolução Bolivariana seria, naquilo que ela realmente se transformou, né, em um processo autoritário, em um processo que foi abandonando várias pautas, enfim. Então eu acho que essa é uma questão real, né, essa é uma mácula que a Revolução Bolivariana, inclusive, tem lidado agora, né, desde 3 de janeiro, com a questão das prisões dos políticos, prisões sem mandato judicial, enfim, uma série de extrapolações que foram acontecendo ao longo do tempo. De exagero, e isso também foi utilizado, em 3 de janeiro, mas que desde antes disso já era uma sombra, né, que pairava sobre a Venezuela, a questão de ser um narco-estado, de financiar o suposto narcoterrorismo, enfim. Objetivamente, a Venezuela é um dos países que mais consegue apreender drogas, principalmente cocaína, né, estando ali ao lado da Colômbia. Acho que quem já teve a oportunidade de estar na Venezuela sabe como é muito rígido o controle das fronteiras, dos aeroportos, das fronteiras terrestres também. É rígido e, ao mesmo tempo, muito suscetível à corrupção, né, então tem essa dubiedade, porque existem realmente evidências de cooptação por parte desse aparato de segurança e defesa que faz o controle das fronteiras, mas se a gente for pensar não é algo, exclusivo da Venezuela, né, outros países, latino-americanos têm essa mesma característica. É um país que não produz droga, né, é uma rota, né, uma das rotas, do narcotráfico, mas em comparação com outras regiões, né, da América Latina, é muito pouco significativo, né. Então eu diria que esse é um exagero, né, claro que é uma questão que é transnacional, que transborda as fronteiras e que está presente, de alguma maneira em toda a América Latina, mas a Venezuela não é exatamente um epicentro de narcoestado, de narcoterrorismo, né, dessa questão, do crime transnacional. Por ora, eu diria que um dos mitos que também tem se utilizado muito, nas narrativas da direita radical, da extrema direita na América Latina, tem sido, a essa ideia de que a Venezuela faz uma manipulação sistemática das urnas eletrônicas. Aí eu quero tratar especificamente desse aspecto, porque isso, resvala diretamente no nosso próprio processo político, né, essa desconfiança que a gente tem observado nas últimas eleições em relação ao nosso processo eleitoral, como haveria aí paralelos e similitudes com o que ocorre em Caracas. Até mesmo agora, né, esse relatório que a CIA, liberou, né, de que haveria aí algum tipo de manipulação, de fraude eleitoral, se a gente for examinar o conteúdo do relatório, na verdade ele aponta muito mais para possibilidades do uso da tecnologia para manipular, ou aponta também para essa intenção, do chavismo de tentar aumentar a sua margem, de manobra, principalmente em regiões onde o chavismo era mais forte, para garantir a vitória eleitoral sem ter que passar por muito aperto, do que realmente comprovação, né, não há uma comprovação real de que teria havido uma fraude total, né, nas eleições que eles, teriam investigado desde pelo menos 2004, né, que a CIA tem feito esse levantamento. E quando eu fiz trabalho de campo justamente na Flórida, né, nos Estados Unidos, com os venezuelanos da diáspora, com venezuelanos que têm esse engajamento político desde os Estados Unidos e que fornecem não só informações para a CIA, de um lado, como também recursos financeiros para a oposição venezuelana, do outro, eram pessoas que já diziam, né, em 2017, né, quando eu fiz essa pesquisa, com eles, que haveria, né, essa manipulação do software, que era um software que uma parte era da Rússia, outra parte era da China, e que esse software podia ser, manipulado e que isso era possível de acontecer. Eu particularmente tenho essa impressão de que a CIA, ela tem, talvez, nesse caso da Venezuela, uma dificuldade de ter, fontes qualificadas, né, porque se as fontes da CIA são as mesmas com quem eu falei, que são ou militares dissidentes ou essas pessoas que, são ligadas ao setor petroleiro, né, e que saíram do país e que trabalham politicamente contra o chavismo, a gente deve ter muitas dúvidas, né, sobre o resultado dessas investigações. Então, por enquanto, e é claro, como analista, a gente tem sempre que lidar com aquilo que está disponível de dados, né, eu diria que isso é um mito, né, de que há essa manipulação sistemática do sistema eletrônico, que não significa que o processo eleitoral em si não esteja corrompido por outros meios, né. O que que eu quero dizer com isso? Que como o voto ele é obrigatório na Venezuela, você tem outras formas de coagir eleitoralmente os cidadãos, né, a apoiarem o governo,
por meio, por exemplo, da manutenção das CLAP, né, que hoje é a principal política social de auxílio com alimentação, do que realmente fazer essa manipulação pela via eletrônica, né. Então, assim, eu acho que essa é uma questão que, pode eventualmente mudar, mas que por hora é um mito, mas é um mito que se difundiu com muita facilidade, né, nesses círculos, da direita latino-americana e que, de tantas vezes repetido, acabou se tornando um mantra e quase que uma verdade, assim, né. Então eu acho que esse é um ponto para a gente pensar, de como isso repercute, né, nos outros processos eleitorais, e que não só no Brasil, em outros também tem havido dúvidas, né, sobre a lisura do processo e principalmente sobre o uso da tecnologia. Carol, vou pegar o gancho nessa sua resposta para dar sequência aqui à nossa conversa. Você falou do 3 de janeiro, falou de como que existe essa aura, né, essa mistificação do que o chavismo significa, né, no contexto da política americana para a América Latina, dos lobbies, inclusive, desde os Estados Unidos. E a gente vê uma mudança importante nesse novo mandato do presidente Trump, que tem como um dos seus elementos mais, fundamentais, um fio condutor, a chamada doutrina Monroe, né, que é uma espécie de releitura personalista da ideia, agora bicentenária, da América Latina como quintal dos Estados Unidos. Existe uma contradição, você diria, entre o isolacionismo que é marca retórica, inclusive, do movimento MAGA, e esse intervencionismo cada vez mais escancarado na região, ou existem pontos de coerência entre essas duas dimensões do governo Trump? Olha, eu entendo que há, assim, uma discussão interna nos Estados Unidos de que seria uma contradição, né, entre o discurso original do MAGA e esse movimento intervencionista, na América Latina. Inclusive, isso ficou muito explícito naquela audiência pública do Marco Rubio, ainda em janeiro, né, algumas semanas depois da operação na Venezuela, em que, um dos senadores que fez as perguntas mais duras, né, os questionamentos mais duros contra o Rubio, era justamente do MAGA, né, do Kentucky. E fazendo questionamentos exatamente nesse sentido, quer dizer, a gente apoiava o Trump, porque em tese ele ia abandonar, essa agenda de intervenção externa, da gente gastar com países e com situações que não nos dizem respeito, e agora a gente acabou de sequestrar um presidente. Ele inclusive questionou, né, a legalidade dessa ação e foi muito interessante ver, esse debate. E ele entendia que havia sim uma incoerência entre esses pontos. Então eu sei que internamente aos Estados Unidos, essa é uma questão, né, dentro da base trumpista, que há diferentes visões, né, de como essa política externa dele realmente tem atendido, as demandas do seu próprio eleitorado. Mas olhando a partir da perspectiva da qual eu estou mais próxima, né, que é compreender exatamente essa relação dos Estados Unidos com a América Latina, eu diria que há sim uma coerência, no sentido de que os Estados Unidos já há mais de 200 anos, né, desde o início da doutrina Monroe, já entende e compreende a América Latina de alguma forma como uma extensão do seu próprio território, como um anexo ou essa própria terminologia do quintal, né, que ficou muito conhecida. E se a gente reflete um pouco sobre o que significa quintal, acaba sendo muito interessante, né, porque o quintal ele faz parte do que seria, né, a propriedade ali da casa, da moradia das pessoas, mas não é o local onde as pessoas realmente moram, né, um local que você utiliza, de forma oportunista ali, né, para as suas necessidades, do dia a dia ali, não é a prioridade, né, da família, vamos dizer assim, investir no quintal. Mas o quintal é importante, né, porque o quintal ele vai estar ali ao redor daquilo que é o mais importante para a família, da propriedade, enfim, eh então, historicamente, a América Latina é isso. É claro que há mudanças, né, há nuances, né, da forma como a América Latina foi sendo tratada historicamente, mas há um certo, modus operandi, né, de como que os Estados Unidos vão se projetar, enquanto uma potência a partir dessas intervenções na América Latina, né, aquela transição, do final do século XIX para o começo do século XX na política externa norte-americana, ela é muito ilustrativa desse movimento, né, o engajamento dos Estados Unidos na guerra hispano-americana, né, e como a América Latina, de certa forma, foi esse laboratório em que os Estados Unidos aprenderam a fazer essas intervenções e depois replicaram, né, esses modelos em outras regiões.
Então eu diria que não é exatamente, talvez, para essa perspectiva, um intervencionismo, mas eles estão tratando dos seus próprios interesses em um território que eles consideram como uma extensão do seu, né. Então seria uma manutenção desse entorno seguro, uma manutenção dos interesses que os Estados Unidos já têm consolidados há muito tempo nesses países. Então eles talvez conseguem, fazer esse nexo de coerência, justamente por entender que a América Latina faz parte, né, desse entorno, seja em termos de segurança, seja em termos geoeconômicos mesmo, né. Então eu diria que, por essa perspectiva, não é exatamente uma contradição. Ou seja, se a gente for olhar o padrão histórico de como que os Estados Unidos agem na América Latina, é talvez uma intensificação, de outros momentos, né, em que esse intervencionismo também, esteve mais presente, mas não é exatamente uma contradição, né, isso faz parte de colocar, entre aspas, "a América em primeiro lugar", né, ou fazer a América grande de novo, no sentido de reforçar, né, os seus interesses em uma região que foi inevitavelmente, nos últimos anos, se tornando mais aberta para outras potências, né, a presença da China é extremamente relevante nas economias latino-americanas, e a gente sabe o quanto essa é uma variável fundamental, né, para a política externa do Trump, seja no primeiro governo, seja agora nesse segundo governo. Então eu acho que há sim um ponto de coerência, né, entre esses 2 movimentos. Carol, outra faceta da doutrina Don't Roll que vocês trouxeram aqui tem sido o apoio aberto, explícito dos Estados Unidos sob Donald Trump a candidaturas de direita radical aqui no nosso entorno latino-americano. Os exemplos mais recentes disso a gente viu agora com as vitórias eleitorais da Keiko Fujimori no Peru e do Abelardo de la Espriella, né, na Colômbia. Carol, você acha que é possível a gente falar numa onda de direita radical na região, uma nova onda azul, né? Pensando que além, né, do que eu mencionei, da Keiko Fujimori, do Abelardo, a gente ainda tem Cast, né, no Chile, Milei na Argentina, Penha, o exemplo, né, transnacional de exportação do Bukele. Então, eu queria, né, saber de você se a gente pode falar de uma onda de direita radical aqui no nosso entorno. Primeiro que eu acho que a expressão onda, ela é bem apropriada para esses movimentos que a gente observa na América Latina nos últimos anos, como foi a própria onda rosa, porque a onda ela tem essa característica, que ela vai e ela volta, né, ela tem um momento de ápice, depois o momento em que ela retrocede, né. Então eu diria que sim, eu acho que essa ideia, de que, há um fortalecimento da direita radical, a partir também desse incentivo, né, desse apoio explícito de Washington, ela faz muito sentido, embora eu ache importante também a gente ponderar, porque existem outros elementos que também explicam, a eleição dessas lideranças nos últimos anos em cada país, quer dizer, existem, particularidades, existem temas, existem agendas específicas de cada país. Acho que outro ponto que talvez tenha menos a ver com o Trump, mais a ver exatamente com essas dinâmicas internas, é a dificuldade dos governos incumbentes de conseguirem fazer os seus sucessores, talvez por algo que já vem de mais tempo até do que o próprio trumpismo, que é a própria crise da representatividade das democracias liberais. Isso tem, né, a sua, própria forma de se expressar na América Latina, com as debilidades estruturais da economia, né, do subdesenvolvimento, e como isso se expressa também na expectativa do eleitorado quanto àquilo que os governos podem ou não fazer, né, dentro do seu mandato. E a gente tem observado realmente essa mudança, de governos que foram eleitos com uma pauta de centro ou de centro-esquerda sendo substituídos, por lideranças de direita mais radical. Então acho que esse é um elemento que também acaba sendo muito característico dessa onda, azul, né, ou dessa onda mais conservadora na América Latina. Mas eu não tenho dúvida, assim, de que esse apoio ainda mais explícito do que foi no início, né, no primeiro mandato do Trump, a essas lideranças, acabou se tornando uma variável interveniente, né, nesse processo. Acho que é muito mais relevante do que foi em outro momento. E também a gente percebe uma maior interlocução entre essas lideranças, muito mais do que também, na primeira reversão, vamos dizer assim, da onda rosa.
E aí a gente tem, né, essa proeminência do próprio Bukele, né, com essa agenda de segurança, que foi uma pauta constante, né, em todas as eleições da América do Sul, talvez com exceção da Bolívia, em que isso apareceu um pouco menos, né, ou com menos intensidade, mas no Chile isso foi fundamental para a vitória do Cássio, o tema da segurança pública, no Peru também, na Colômbia nem se fala, né, um país que está em conflito há tantas décadas, e o Bukele inevitavelmente acabou emergindo também como uma fonte de inspiração para essas lideranças na radicalização do discurso da segurança pública, né, da mão dura, né, de lidar com a criminalidade de forma mais violenta, mais truculenta, de um lado, né, e do outro a gente tem o Milei. O Milei que também tem essa capacidade de se projetar para além, né, da fronteira argentina como uma liderança, especialmente no campo da economia, que também é o outro grande tema. Foi o grande tema das eleições na Bolívia, né, mais até do que a segurança pública, foi a questão econômica, né, a Bolívia atravessa uma das piores crises econômicas dos últimos anos. O Peru, né, embora consiga fazer um certo distanciamento, né, das questões políticas e econômicas, mas é uma preocupação. No Chile também, na Colômbia também, o custo de vida na Colômbia é muito alto. Então são duas figuras que, aliadas ao Trump, ou talvez satélites do Trump, também conseguem fortalecer esse movimento, né, dessa onda de direita radical na região. Então eu acho que sim, eu acho que são coisas que vão se complementando, né, que teve uma oportunidade de estarem, acontecendo de forma concomitante e que acabam reforçando, né, esse movimento que tem acontecido aqui na região. Vamos olhar para a conjuntura mais imediata agora, Carol. O caso da Keiko Fujimori no Peru, um, que venceu depois de uma contagem muito emocionante dos votos e por uma margem minúscula, né? A Keiko, ela é uma figura política que é filha de um ex-presidente, o Alberto Fujimori, que governou o Peru mais de uma década, na verdade, e liderou um alto golpe nos anos 90. E ela era, isso que é o ponto interessante, a principal figura da direita antes mesmo da radicalização da política regional. Ela disputou a eleição de 2011, 2016, 2020 e agora ganha as eleições na quarta tentativa. Uhum. A gente pode esperar desse governo peruano em termos de estabilidade política, de governabilidade, de conflitos internos e como é que a ideologia vai desempenhar um papel nisso contexto? Uhum. É até interessante, porque o slogan de campanha dela, tem exatamente a ver com o que a gente estava falando, né, era "Peru com ordem", né, buscando essa questão da ordem, pensando, por um lado, no aspecto da segurança pública, né, que foi uma das grandes agendas, mas também na questão da estabilidade política, né. Nenhum dos presidentes eleitos no século XXI conseguiu concluir o mandato no Peru. Isso é extremamente significativo. Eles tiveram enfim, muitos presidentes nos últimos anos, uma dificuldade muito grande realmente de estabilizar a relação entre o executivo e o parlamento, e até a Keiko Fujimori vai ter agora a oportunidade de, governar com o retorno do Senado. Essa foi uma tentativa também, dos últimos meses, né, de tentar criar mais um anteparo institucional a esse processo, a esse fenômeno da instabilidade política no Peru, que antes estava com um parlamento unicameral, né, somente com a Câmara dos Deputados, e agora criando ou retornando, né, a figura do Senado, para criar mais um contrapeso e mais uma dificuldade, para que os impeachments não sejam tão fáceis, né, quer dizer, o parlamento ganhou uma força, desproporcional na lógica política peruana, que tem trazido essa enorme dificuldade de governabilidade para todos os presidentes que foram eleitos, desde então, né. Então a Keiko ela vai ter essa vantagem institucional de ter, agora, né, o retorno do Senado e a vantagem também de, como você bem colocou, ter se consolidado nos últimos anos como a principal liderança da direita peruana, que já tinha uma atuação importante no legislativo e que agora finalmente chegou ao executivo também, né. Então, embora não tenha a maioria qualificada nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados, é a principal força, né. A Keiko lidera o partido que conseguiu o maior número de cadeiras, nas 2 casas, então ela vai ter uma vantagem, né, em relação aos presidentes anteriores. Em relação à questão ideológica, assim, acho que o caso
peruano ele é muito significativo para a gente compreender essa conjuntura realmente, né, de como há uma confluência aí de fatores, seja de, demandas internas legítimas e urgentes, que a gente compreende que a cidadania tem, como é o caso da segurança pública, com esse fenômeno, né, do trumpismo e como isso tem se tornado cada vez mais relevante na lógica política sul-americana, porque ela foi, desde 2011, né, quando ela tentou pela primeira vez, a presidência, ela tentou se colocar como uma figura que, ao mesmo tempo, obviamente, né, é a herdeira do fujimorismo, né, do seu pai, mas havia um certo esforço para desalbertizar, né, o Alberto Fujimori é o primeiro nome do pai dela, para ela tentar se descolar um pouco daquilo que foi, questionável, né, do processo do fujimorismo, especialmente o autogolpe, né, a perseguição, a violência política. Enfim, então ela fez um processo, né, das últimas eleições antes dessa de 2026, de tentar se colocar como uma liderança que representaria as virtudes do que teria sido o fujimorismo, mas ao mesmo tempo que não repetiria os mesmos erros. Isso mudou nessa última eleição em 2026. Ela fez um esforço menor, eu diria, para se colocar como uma figura talvez mais moderada, então ela fez um aceno talvez para uma característica mais populista, né, que essa direita foi também, tendo nos últimos anos, e também reforçando, a pauta do conservadorismo social, que era algo que talvez não era tão relevante nas eleições anteriores que ela disputou, 2011, 2016, 2021, mas que em 2026 reapareceu com um pouco mais de força, né. Então eu acho que no caso da Keiko Fujimori é muito significativa, assim, essa confluência de fatores e a influência mesmo, né, do trumpismo sobre a forma como ela vai governar. Então, assim, há uma expectativa de que o Peru vai fazer esse alinhamento com os Estados Unidos, né, vai aderir, por exemplo, né, ao Escudo das Américas, isso já foi até, anunciado por ela. Então eu acho que ela vai ter talvez uma condição um pouco mais favorável para conseguir levar o mandato adiante, fazendo esse movimento de alinhamento aos Estados Unidos, com a ressalva de que foi uma eleição muito disputada, realmente voto a voto, demorou semanas, né, para que a gente pudesse ter a confirmação oficial dos resultados, né. Então eu diria que a grande ressalva, né, desse processo todo que o Peru vai passar nos próximos meses, é o quanto esse grau de polarização e de rejeição, né, uma rejeição muito alta ao fujimorismo, vai conseguir, ter um papel preponderante na capacidade da Keiko de governar. Agora, se ela conseguir driblar isso, seja com, essa força que ela já tem no parlamento, seja com apoio, né, esse, movimento posterior às eleições, em que as pessoas ainda estão mais ou menos engajadas nos temas, enfim, aproveitar esse apoio que ela teve, pra conseguir ganhar, né, depois de tantas tentativas, ela pode ser bem-sucedida, especialmente na pauta da segurança, em que há muita expectativa, né. Então a gente sabe o quanto que, essas políticas, né, de combate duro contra, a criminalidade, enfim, embora, não necessariamente elas tragam resultados efetivos, elas passam a sensação de que algo está sendo feito, né, então talvez aí seja o grande trunfo que ela vai ter nos próximos meses. Mas em falando de política peruana, a gente pode esperar de tudo, né, porque, a grande fragilidade deles é exatamente a cláusula, né, de, debilidade moral dos presidentes, que agora com o retorno do Senado vai se tornar um pouco mais difícil, né, para que ela seja acionada e seja colocada em prática para derrubar o presidente, mas ainda assim é sempre um risco que está colocado, tendo em vista, esse histórico recente do país. Carol, sua fala sobre a relação de pai para filha, do Alberto para a Keiko, me lembrou, de certa maneira, e guardadas as, né, devidas proporções de comparação, me lembrou um pouquinho da relação do Jean-Marie Le Pen com a Marine Le Pen, ou seja, num Uhum. primeiro momento houve uma estratégia que ela chamou de desdemonização, de tentar se separar da figura paterna, muito vinculado com o neofascismo francês, né, com toda a extrema-direita do pós-Segunda Guerra, tem uma estratégia de rebranding mesmo, só que ela, de certa maneira, manteve essa posição, eu acho que ao contrário da Keiko, né, que entendeu que o cenário de radicalização, ela oferecia mais dividendos políticos, né, e me parece que a estratégia foi de retomar, ainda que não se vinculando com a figura
do pai. No caso da Marina, ela chegou até a expulsar o próprio pai Sim. do partido, né, que foi considerado por muitos uma espécie de parricídio. Mas o Casarões trouxe aqui a questão do Peru e eu queria, trazer o foco agora para a questão da Colômbia, né, que tem, Carol, uma trajetória, não sei se você concorda comigo, né, que em diversas, formas e de diversas maneiras, essa trajetória se assemelha com o roteiro hemisférico da direita radical, ou seja, um candidato que se coloca como outsider, né, se aproveita, né, dessa energia antissistema, verborrágico, né, Uhum. carismático, que demonstrou uma certa destreza com o universo digital, redes sociais, e que também se gaba de ter uma certa intimidade ali com o Donald Trump, né? Que surpreendeu, eu acho, né, em todo esse processo, né, eleitoral na Colômbia e na candidatura del Tigre, né, o El Espiella, foi a capacidade dele de esvaziar uma direita bem consolidada, que é a direita uribista. Eh, eu queria, na mesma linha que o Casarões, eu queria saber o que que a gente pode esperar também desse governo da Colômbia que foi eleito recentemente, Carol. A Colômbia também acho que é um caso que talvez demandaria até um episódio específico, porque é muito interessante, né, a trajetória da direita na Colômbia, como sendo essa grande força hegemônica, né, na política do país. O Petro é a grande exceção, né, demorou muito tempo para a esquerda conseguir se reconstruir, se desvencilhar da luta armada e conseguir concorrer institucionalmente, e chegar realmente ao poder pela via eleitoral. Mas de toda forma, eu acho que além, acho que da surpresa, né, do Delespeie ter conseguido, eh, enfim, basicamente canibalizar, né, o uribismo como essa grande força de direita do país, eu, assim, particularmente fiquei muito chocada em como ele conseguiu se desvencilhar dos laços que ele tem, historicamente, com figuras importantíssimas do chavismo, né. Vou citar um caso que para mim é o mais, expressivo, que é o fato de que o Abelardo de la Espriella era, até pouco tempo antes das eleições, o advogado do Alex Saab, né. O Alex Saab era em espanhol se fala testaferros, né, era um dos principais nomes, do madurismo, principalmente, né, ele vai ser catapultado a uma figura importante na Venezuela depois que o Maduro chega ao poder. Ele é um homem de negócios, ele originalmente é colombiano, ele nasceu na Colômbia, depois ele teria conseguido a nacionalidade venezuelana. Isso hoje está em contestação, porque ele foi deportado, pelo regime da Delcy Rodrigues para os Estados Unidos para responder, sobre crimes financeiros lá, lavagem de dinheiro, enfim. Mas o Alex Saab é uma figura que já há muito tempo há uma certa desconfiança de que ele, além de ser um homem de negócios lícitos, seria um homem de negócios ilícitos, né, voltados exatamente para a questão do narcotráfico. E na Colômbia, talvez mais do que em outros países, esse sentimento ou essa, pecha, né, que a Revolução Bolivariana tem, ela é muito significativa, né, ela é muito presente, é uma sociedade praticamente irmã da sociedade venezuelana. Os 2 países em algum momento foram um país só, né, historicamente foram a Gran Colômbia. Uma dinâmica também ali na fronteira, muito importante, né, de travessia, seja de pessoas, seja de mercadorias. Então há uma influência muito grande do que acontece na Venezuela, na Colômbia, o que de certa forma também explica por que na Colômbia é tão difícil ser de esquerda, porque há uma resistência muito grande, de parte da sociedade colombiana a tudo que remeta à esquerda e mais ainda à esquerda venezuelana, né. Então isso para mim foi mais surpreendente, foi ele conseguir se descolar completamente. Quer dizer, isso não foi suficiente para impedir que os eleitores tradicionais do uribismo preferissem o de la Espriella aos candidatos tradicionais da direita, porque para eles o que estava em risco era realmente a continuidade do pacto histórico no poder, né, o pacto histórico que a coalizão que o Petro faz parte, representado pelo Iván Cepeda, né, que foi o candidato que chegou ao segundo turno. Então para eles o pacto histórico, ele é pior do que você do que você eleger um cara que foi advogado do Alex Saab, né, do cara que foi advogado não só do Alex Saab, mas de outros narcotraficantes colombianos.
Então isso para mim foi muito surpreendente, né, como ele realmente é um fenômeno de comunicação, é um fenômeno, populista mesmo nesse sentido, né, de conseguir fazer essa comunicação direta com o eleitorado. Eu acho que ele conseguiu capturar o voto do uribismo, exatamente porque ele conseguiu modernizar a essência do uribismo, porque se a gente for observar, o programa dele não é muito distante do que a direita tradicional na Colômbia sempre fez, né, usar a pauta da segurança, utilizar o militarismo, como forma de manter, né, esse controle do Estado, mas ele conseguiu mudar a roupagem, né, ele conseguiu se aproximar mais das pessoas, o uribismo também sempre teve um pouco dessa pecha de ser meio elitista, meio distante das pessoas, e o Delespreia consegue romper com isso. Um certo fanismo também, né, ele aproveitou bastante do clima da Copa do Mundo, pra utilizar a camisa, né, da seleção colombiana como, ferramenta aí, né, da sua propaganda política, algo que também a gente já observou aqui no Brasil e em outros países. Então eu diria que o que a gente pode esperar é um uribismo 2.0, né, é uma renovação, uma modernização da comunicação do uribismo, mas com uma essência, com uma forma de agir muito semelhante ao que a Colômbia já fazia, né, de alinhamento aos Estados Unidos, de presença importante dos militares norte-americanos no território colombiano, que diga-se de passagem, eles nunca saíram completamente da Colômbia, nem sob o governo do Petro, e que agora com o Delesprier a presença deles deve ser ainda mais importante, né. Então isso acende, obviamente, um alerta para nós aqui no Brasil, a gente tem uma fronteira importante com a Colômbia, vamos passar por um processo eleitoral também, então eu diria que em termos de política externa para o Trump é uma grande vitória, ter o retorno da Colômbia, né, nesse círculo, de países alinhados e de governos amigos, e que para nós aqui no Brasil pode ser um problema nesse sentido, né, a gente tem mais um país vizinho com presença importante de militares norte-americanos em um ano eleitoral. Internamente ele deve cumprir, né, o que ele está prometendo, que é realmente desfazer boa parte das políticas públicas sociais que foram iniciadas, né, pelo pacto histórico com Petro, e fazer exatamente esse retorno ao que tinha sido o uribismo, antes do rompimento, né, do Manuel Santos, e agora, né, com Petro também. Carol, que maravilha de conversa, que bom poder te ouvir e aprender com vocês sobre esses temas que nos preocupam, assim, muito intimamente. Eu estou aqui Uhum. nos Estados Unidos faz quase um ano e pensar a América Latina desde Miami traz aí uma perspectiva muito diferente e muito urgente sobre esses desafios que a gente tem, né, como região, e claro, no meio disso tudo também, que é vítima e ao mesmo tempo é um articulador regional importante ainda assim. Então, eu queria te agradecer muito por tudo que você nos trouxe e, claro, deixar aí a oportunidade aberta para uma próxima conversa muito em breve, né, na expectativa, aliás, de que a situação regional melhore no futuro. Mas, de todo modo, fico muito feliz aí com a sua participação. Obrigado. Não, eu agradeço, foi muito bom. Gostei muito das perguntas, acho que a gente conseguiu englobar diferentes realidades e conseguir perceber realmente, né, esses pontos de conexão desse movimento que tem tomado conta da América do Sul, que é conjuntural, possivelmente vai passar, a gente vai ter outras questões para discutir, mas que sem dúvida a gente precisa refletir e entender, né, o que está acontecendo. Pessoal, e para quem chegou até essa etapa da conversa, fiquem aí porque a gente ainda tem as notícias da semana e a dica cultural desse episódio. Bom, pessoal, nessa segunda parte, como de costume, eu trago notícias e análises sobre a ultradireita global. Nesse episódio, especificamente, a gente vai tratar da ultradireita na França, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Portugal, Croácia. Notícias que ocorreram ali nas últimas 3 semanas. E a gente vai começar por Paris. E a notícia que eu escolhi para abrir esse boletim pode até parecer meio protocolar, mas ela não é. A notícia é a seguinte: a França marcou a data da eleição presidencial para o ano que vem, e o primeiro turno ocorrerá no dia 18 de abril de 2027, portanto, e o segundo vai acontecer no dia 2 de maio. Vamos lembrar que o Macron encerra o seu último mandato, a Constituição o impede de um terceiro mandato consecutivo e, portanto, abre-se um ciclo sucessório. E por que isso é importante? Porque
a Rassemblement National, a RN, Partido da Direita Radical Francesa, ela chega mais forte do que nunca, e eu diria que até é a favorita para ganhar o primeiro turno das eleições francesas. E aí entram as duas figuras, os dois personagens do momento na direita radical francesa. Primeiro, personagem mais provável para disputar a presidência da Rassemblement pela Rassemblement Nacional nas eleições do ano que vem. E aqui eu quero destacar uma matéria, um perfil que foi feito pela revista The Economist, no dia 1º de julho, sobre o Jordan Bardella, né, trazendo um pouco da trajetória que eu diria meteórica e vertiginosa do Bardella dentro do partido. A matéria diz que ele foi filiado aos 16 anos, se tornou um importante quadro local aos 18, aos 23 anos tornou-se eurodeputado e depois virou presidente do partido aos 27 anos e hoje, aos 30 anos, é praticamente uma celebridade com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, namora com a princesa da ex-casa real, Bourbon Duas Sicílias e por aí vai. Agora, o ponto que eu diria mais interessante nesse perfil é aquela velha estratégia de normalização e respeitabilidade que o partido em geral vem tentando adotar, mas particularmente o Bardella é essa cara, né? Tentando transformar aí, de certa maneira, o partido numa face mais biodegradável, diferente daquela que teve no passado, de ser um partido pária, antissemita, neofascista, ainda sob o comando de Jean-Marie Le Pen, o pai da Marine Le Pen. E é importante lembrar que ele não carrega o sobrenome Le Pen. É uma pessoa que vem de Saint-Denis, que é uma das regiões mais pobres da França. Ele cresceu num conjunto habitacional, numa espécie de comunidade, né, em Saint-Denis, e que acaba criando essa armadilha. Ele diz que vem de uma região paupérrima e que o slogan populista de que é um playboy, que defensor das elites, acaba não colando dentro dessa trajetória. Mas eu diria que o maior obstáculo que o Bardella enfrenta em relação a essa candidatura não vem da oposição, mas vem da própria Marine Le Pen. E é sobre ela que eu queria falar agora, porque no dia 7 de julho, o Tribunal de Apelação proferiu uma decisão que o New York Times qualificou com precisão de finamente calibrada. Por quê? Vamos lembrar que a Marine Le Pen havia sido condenada por desviar recursos, né? Ela canalizou fundos do Parlamento Europeu, que era destinado aos seus assessores, para atividades do partido. Isso acabou gerando a sua ineligibilidade. Pois bem, a apelação manteve essa condenação, mas devolveu a ela o direito de concorrer, reduzindo a proibição de 5 anos para 45 meses, dos quais 30 suspensos, de modo que o prazo, contando desde março de 2025, já se esgotou. E o juiz foi explícito, ele não queria infringir a liberdade dela de se candidatar. Agora reparem na engenhosidade, porque isso aqui, entendo que é o coração da análise da notícia. Le Pen vinha construindo toda uma narrativa de martírio. Ela acusava a corte francesa de tirania judicial, de caça às bruxas, dizendo que não era ela eliminada, mas milhões de franceses que estavam sendo silenciados. E ao devolver a ela a decisão sobre o próprio destino, o tribunal acaba desarmando esse argumento e agora o peso recai sobre os ombros dela. Ela carrega a mancha do processo, ela falou que poderia, inclusive, se candidatar com tornozeleira eletrônica, mas não é mais a justiça quem a impede de concorrer. E vale mencionar que na mesma noite Le Pen já lançou a campanha, que saiu a decisão do juiz. E agora ela e o Bardella vão concorrer, disputar, né, entre eles, quem vai ser o candidato nas eleições de abril do ano que vem. Da França, a gente passa para a Alemanha, com 2 notícias que mostram diferentes frentes do avanço da direita radical. Uma frente no campo da geopolítica e da política externa, a gente pode dizer, e a outra no campo da memória. A primeira que eu trago aqui é uma entrevista que foi concedida à Reuters, pela Alice Weidel, que é a co-líder da Alternativa para a Alemanha, AfD, e essa entrevista ela defendeu o fim do boicote ao petróleo e ao gás russo, traçando aí a ambição de liderar um futuro governo nacional. Ela disse dessa forma, né, precisamos da energia barata da Rússia. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que ela desenha o caminho, né, para uma futura eventual chancelaria que passaria, né, necessariamente por 2 importantes vitórias estaduais, a Saxônia-Anhalt e, mais recentemente, Mecklemburgo e Pomerânia, que vai acontecer em setembro.
são marcos importantes nessa trajetória que a AfD vem construindo para também chegar ao poder. Há várias camadas aqui, né? A primeira, a dimensão geopolítica explícita, tem uma clara reaproximação com Moscou, e que não é de hoje, né? A AfD representa, dentro das legendas de direita radical na Europa, aquelas que pertencem ao eixo pró-Kremlin, né? E a entrevista vem logo após, vamos lembrar, um deputado do partido visitar a Rússia e se encontrar com o chefe da Gazprom. Eu diria que isso tudo tem uma geografia, né? Esse apoio da AfD tem uma geografia clara, né? A base fundamental de votos da AfD está no leste da Alemanha, na antiga Alemanha Oriental, que é justamente aquele que estava sob domínio soviético, né, até a queda do muro, né? Então, aí, né, um certo resquício, né, de certa inclinação em favor da Rússia. A segunda notícia parece só uma disputa urbanística, mas eu diria que é uma disputa pela memória. A cidade de Berlim está planejando demolir um dos últimos vestígios do centro de poder hitlerista, que é um bunker que praticamente é o último que restou do complexo, que era chamado de Nova Chancelaria do Reich, que foi projetado pelo Albert Speer. No lugar seriam construídos apartamentos. Bom, o debate opõe duas lógicas, entendo ser legítimas aí, né? De um lado, o senador que cuida da pasta de habitação, social-democrata, defende a demolição com o argumento de que eu acho que merece alguma atenção, que não se deve barrar a moradia para preservar um bunker que poderia se tornar uma espécie de local de peregrinação para neonazistas. De outro, o presidente de uma associação que estuda o subsolo berlinense chama atenção para essa demolição, chamando essa demolição de uma loucura total, porque ele diz que é um sítio dos perpetradores, aquilo é um lugar fundamental dos perpetradores, e ele propõe transformar justamente esse bunker numa espécie de memorial, em um museu, né, para, de certa maneira, remeter aos horrores da dominação nazista. E está um dilema em torno da memória do nazismo, que eu diria que está em estado puro, né? É um dilema que se encontra entre o apagamento, que acaba soterrando a evidência do crime, e a preservação, que arrisca, né, de certa maneira, uma certa sacralização, né, de se criar um santuário para peregrinos neonazistas. Não é só uma questão que deve ser mencionada, portanto, como uma mera disputa urbanística, né? Agora, só uma precisão histórica sobre essa matéria. O que está sendo disputado aqui não é a demolição do famoso Führerbunker, né, que é justamente onde o Hitler suicidou, mas um bunker vizinho, né, que fazia parte do mesmo complexo, né? E eu diria que o valor histórico, o Conselho de Monumentos já tinha reconhecido. Bom, agora vamos para o Reino Unido para tratar de um tema que atravessa a pesquisa do nosso observatório, que é o internacionalismo reacionário, porque temos um exemplo notório na visita que foi feita recentemente ao Reino Unido pela senadora australiana, a Pauline Hanson. A Pauline Hanson, ela é líder do partido One Nation, o partido da direita radical australiana, e eu acho que é importante a gente notar o roteiro dessa viagem que ela fez ao Reino Unido. Ela voa para Londres, depois grava um podcast com o Tommy Robinson, discursa na versão londrina da CPAC, lembrar que a CPAC é aquela conferência conservadora norte-americana, mas que tem várias edições aqui na América Latina, inclusive no Brasil, se transformou um importante locus de transnacionalização das direitas, né, na região. E a agenda do encontro, né, essa agenda também contempla encontro com o Nigel Farage, né? Ela foi fotografada, né, com um boné que estava escrito Make England Great Again. Bom, esse roteiro, então, é bastante simbólico, né, desse movimento, que eu diria, né, transnacional, desses diversos líderes e atores da ultradireita. E perceba só, né, a senadora australiana, ela, de certa maneira, aparece na plataforma de um ativista estrangeiro, né? Ela discursa numa filial de conferência americana, se associa com o líder partidário estrangeiro, enfim, né? E, ao mesmo tempo, ela volta para casa e acusa o país de ser vítima da influência estrangeira, né? E de que a cultura nacional está, né, sob perigo em razão
da influência estrangeira. Soa um pouco contraditório, mas eu diria que esse percurso, esse itinerário feito pela Pauline Hanson é um pouco de como essa ultradireita ela se articula em nível global. Indo para o norte da Europa, novamente a revista The Economist publicou uma matéria sobre a Suécia que, vamos lembrar, está às vésperas de uma eleição geral. O título da matéria já entrega um pouco a tese, né, que é a Suécia esmagou a imigração e a disputa populista quer ir além. Esse é o título da matéria. É um caso-chave do que a literatura sobre ultradireita chama de mainstreaming, uma trajetória bastante exemplar aplicada ao caso sueco, né? Então, vamos lembrar que o partido da direita radical na Suécia é chamado de democratas suecos, e eles passaram basicamente décadas como sendo tabu, ostracizados, isolados por todos. Mas isso mudou, né? A gente pode dizer que desde 2022 os democratas suecos sustentam o governo a partir de fora, né? Uma coalizão de centro-direita. Isso foi estabelecido a partir do chamado Acordo de Tidö e pautaram o endurecimento migratório mais rígido que a gente pode dizer da história recente da Suécia. Que hoje esse endurecimento é admirado por boa parte da direita europeia, diga-se de passagem. E o próximo passo, né, justamente reportado pela matéria da The Economist, é justamente a possibilidade dos democratas suecos assumirem um papel ainda mais ampliado, deixando de apoiar o governo de fora para integrá-lo a partir de dentro, né? E aí a distância entre viabilizar o poder e exercer o poder. Então, vou ficar de olho nas eleições da Suécia, porque é um dos tantos sintomas da ascensão da ultradireita na Europa. Bom, vamos passar para a Península Ibérica. Em Portugal, um projeto que permitiria retirar a nacionalidade de cidadãos naturalizados que cometessem crimes graves acabou naufragando no parlamento português. A medida ela foi declarada inconstitucional por unanimidade pelo Tribunal Constitucional do país e por violar a igualdade e a proporcionalidade. E depois ela foi vetada pelo presidente. E para reconfirmar o decreto seria preciso maioria de 2/3, e acabou reunindo só 56 votos. O Chega e o CDS, basicamente, contra os outros 152 votos. Fracassou, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, mais importante ainda é a reação do André Ventura, que é o líder do Chega, lembrando que o Chega é o partido da direita radical portuguesa. O que ele fez? Ele deu aquela cartada que, do ponto de vista analítico, mais nos interessa aqui. A cartada é ameaçar um referendo. Ele disse que se a lei não passasse, levaria a questão ao país, né, perguntando aos portugueses se concordam que quem comete crimes, né, deve perder a nacionalidade, porque, né, cito, já está a cansar, né, já está a cansar. Então, esse é um ponto importante porque fecha um certo arco, né? A gente falou da França, quando o tribunal e o parlamento barram uma proposta, a resposta não é aceitar uma derrota institucional. Pelo contrário, é invocar o povo, né, invocar nessa mobilização populista as massas, acusando os juízes de agir politicamente contra a maioria, né? Então, é o repertório plebiscitário puro, é o que a gente vê numa espécie de instrumentalização do princípio da soberania popular, não para ampliar direitos, né, mas para violar direitos e garantias que protegem minorias. Encerramos aqui com uma reportagem do Portal Político sobre, novamente, futebol, aproveitando o encerramento da Copa. Tivemos notícias sobre o início da Copa e agora notícias aproveitando o encerramento da Copa. Então, é uma matéria que fala um pouco sobre futebol extrema-direita na Croácia. O gancho aqui, né, que eu pego diz respeito a um cantor, que é um cantor queridinho, favorito da seleção croata, que é o Marko Perkovic, conhecido também como O Thompson. Vale lembrar que esse apelido dele, O Thompson, se deve ao fato dele ter, né, tirado foto durante as guerras balcânicas dos anos 90, né, que é quando a Iugoslávia se dissolve. Ele tirou até uma foto dele portando uma submetralhadora Thompson, né? Bom, o problema maior, isso é um problema, obviamente, mas o problema maior é sobre o que ele canta, né? O tema das suas canções. E uma das suas músicas, que eu diria mais famosas, ela abre com um brado que diz o seguinte, aqui entre aspas, pela pátria, prontos. Esse brado não é outra coisa senão a saudação oficial, e eu diria também obrigatória,
do regime Ustasha. O regime Ustasha, pessoal, foi o Estado fantoche fascista aliado dos nazistas que governou a Croácia entre 41 e 45 e que conduziu genocídio contra sérvios, judeus e também contra ciganos. E nas palavras da própria reportagem, a gente pode dizer que há um clamor em torno dessa banda, né, e desse artista, né? Vale lembrar que o Thompson reuniu mais de 500 mil pessoas num show que ele fez em Zagreb, né? Foi considerado, inclusive, o maior show da história do país. E nesse show, a multidão entoou a saudação Ustasha enquanto as autoridades faziam vista grossa. Então, vamos lembrar que é esse, digamos, o cantor, o artista, que é o queridinho da seleção croata, tá? E quero finalmente lembrar, aproveitando ainda essa notícia, que a Croácia passou 3 décadas se recusando a acertar as contas com o passado Ustasha, né? Tratando símbolos do Estado fascista como patrimônio, e não como crime. A reportagem, acaba inserindo isso um certo padrão de outros regimes pós-comunistas, quando no final da Guerra Fria você tem uma onda de revisionismo, né, que acabou varrendo nações que se sentiam que sua identidade havia sido suprimida pelo comunismo e acabou reabilitando figuras neonazistas. Isso aconteceu na Croácia, na Hungria, Ucrânia e os outros países bálticos, na Estônia, Letônia e Lituânia. Bom, e com isso, né, com essa notícia bizonha, eu encerro o nosso boletim e fique agora com a nossa dica cultural. My intention in running for the presidency is preventing America from taking part in another world war. Your choice is not between Charles A. Lindbergh and Franklin Delano Roosevelt. It is between Lindbergh and war. Bom, e a minha recomendação cultural dessa semana é O Complô contra a América, minissérie de David Simon, disponível na HBO Max, e adaptada do romance homônimo de Philip Roth, um dos meus escritores favoritos. Recomendo demais o livro Pastoral Americana, e é um livro que ele publicou, O Complô contra a América, em 2004. Né? Para quem não conhece, é uma espécie de história contrafactual, né? Uma história alternativa. E a pergunta que ele coloca é a seguinte: e se, nas eleições de 1940, os Estados Unidos estivessem escolhido não o Franklin Delano Roosevelt, mas Charles Lindbergh? Lembrando que Lindbergh foi ali considerado um herói nacional, um aviador que atravessou o Atlântico sozinho, um rosto simpático, né, com uma certa aura apolítica, e que a série transforma em candidato. Ele não chega ao poder, né, na série, né, no romance também, ele não chega ao poder com uniformes de milícias, mas com uma promessa sedutora e aparentemente até razoável, que era manter os rapazes, os jovens americanos, longe das guerras, sobretudo das guerras dos outros, das guerras europeias. A ideia era preservar a paz e, num lema que a gente conhece hoje muito bem, colocar a América em primeiro lugar. O que tanto o Roth quanto o Simon acaba nos mostrando é aqui que a obra dialoga com tudo que a gente vem discutindo por aqui, sobretudo com a ideia, de que o fascismo raramente ele acaba entrando pela porta da frente, né? Ele entra pelas urnas, por meio de celebridades, né, com certo isolacionismo travestido de bom senso. E o antissemitismo também, começa com insinuação, com piada, e vai se tornando política de Estado, quase sem que ninguém precise decretar nada, né? Eu diria aqui que o que torna a série bastante interessante para quem é interessado nos temas sobre extrema-direita é a escala em que ela escolhe narrar o horror, né, que é a escala, micro de uma família judia bem comum, que vive em Newark, não New York, é Newark, e vista em grande medida, durante todo o transcurso, pelos olhos de uma criança. Ou seja, o interessante é que o foco é nessa textura do cotidiano que vai deformando, deteriorando de maneira lenta, devagar. E é exatamente esse, ponto que interessa, porque o fascismo endógeno, aquele que nasce dentro de uma democracia
madura, com imprensa, com eleições, ela vai corroendo seus tecidos, suas instituições por dentro, né? E o título, né, veja só que interessante, ecoa o velho romance, né, do Sinclair Lewis, que é Isso Não Pode Acontecer Aqui, um romance ali dos anos 30. E a lição, né, tanto para os Estados Unidos do Philip Roth, quanto para o Brasil, né, nosso, é desfavoravelmente, e eu diria de maneira pouco confortável, a resposta é simples, que sim, né, isso pode acontecer aqui. Eu diria que aconteceu aqui no Brasil e está acontecendo lá nos Estados Unidos. E eu também recomendo aproveitar o ensejo para ler o livro do Philip Roth e depois assistir a série. Bom, pessoal, com isso eu me despeço, agradecendo a audiência e já aguardando vocês para o próximo episódio. Tchau! Tell me, Herman, does that begin to address your fears? We're told that after the war, the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell us of their defeat at 45. And they all came out of the woodworks on the day the Nazi died. This world is riddled with maggots. The maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the pastors and bureaucrats. They're taking over our churches and they're filled with fat and pride. And they all came out of the woodworks on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses and peddling racist lies, and will never rest again until every Nazi dies. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.